Queridos irmãos e amigos, quero saudar a todos com a santa, bendita e preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero falar aos amados irmãos sobre as línguas em que a Bíblia foi originalmente escrita. Sabemos que a Bíblia é a santa, pura, inerrante e poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Sabemos que o nosso Deus foi quem inspirou homens santos para escrever este livro sagrado. Cerca de 40 homens foram escolhidos por Deus, inspirados por Deus, para escreverem os livros que hoje nós temos aqui em um volume, em um exemplar, que nós chamamos de Bíblia, né? A Bíblia Sagrada. Se não fosse a inspiração divina, se não fosse a mão poderosa de Deus agindo e atuando nas vidas desses homens, certamente a Bíblia seria como uma torre de Babel, né? Confusa, cheia de informações e mensagens que seriam incompreensíveis por parte dos homens. Porém, a inspiração divina fez com que homens fossem escrevendo livros após livros, isto em pelo menos 3 idiomas, em continentes diferentes, em épocas diferentes, como é do nosso conhecimento. Há cerca de 40 homens foram usados por Deus em um período aproximado de 16 séculos, em 3 continentes diferentes, e nisto nós vemos a mão de Deus operando para que a Bíblia tivesse em sua totalidade uma mensagem que em ponto algum se contradiz, mas na verdade se completa. Portanto, o Antigo Testamento, como assim denominamos os 39 primeiros livros da nossa Bíblia, ele foi escrito originalmente na língua hebraica, que era a língua que o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel falavam originalmente. O Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico. Eu tenho aqui em mãos uma Bíblia que hoje está à disposição do público brasileiro, a Bíblia hebraica, que está à disposição de todos, porém nem todos têm condições de ler, de estudar, né, a Bíblia na forma original em que foi escrita, ou na língua em que originalmente foi escrita. Também nós temos disponível aqui no Brasil a chamada Torá, que também foi escrito no hebraico, na língua hebraica. A Torá, ela na verdade, a lei de Moisés, onde contém os 5 primeiros livros da Bíblia, em que os judeus usavam, cada um deles eram lidos em ocasiões específicas da nação de Israel, em festividades. Eu tenho aqui este exemplar, que ele está em hebraico, como os irmãos podem ver aqui, e em português, e todo comentado. Algo que é interessante da língua hebraica é que não começamos a ler como aqui em português, não é da esquerda para a direita, mas o hebraico é lido da direita para a esquerda. Da mesma forma, aqui, tanto na Bíblia hebraica quanto na Torá, começamos a ler os livros, aqui o que para nós seria de trás para frente, como se fosse o final do livro para frente. Então aqui se abre e tem o livro de Gênesis aqui no início, e aqui nós vamos passando e vamos vendo o livro de Êxodo e assim por diante, todo o que nós chamamos de Pentateuco, que é, na verdade, a Torá. Também eu tenho aqui em mãos esta Bíblia chamada de Septuaginta, que foi a primeira tradução, da Bíblia, feita aproximadamente no 2º século antes de Cristo, em Alexandria, aonde ali foi escolhido a cerca de 72 homens para escreverem a Bíblia. Colocaram em lugares diferentes para eles fazerem a tradução do original hebraico para o grego. Então, em 72 dias, eles fizeram essa tradução. Disse que cada um estava em um ambiente separado. Eles fizeram a tradução do Pentateuco, né, da Torá, dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e depois eles compararam as traduções e viram
que elas estavam exatamente iguais. E assim eles continuaram e concluíram a primeira tradução da Bíblia do original hebraico para a Bíblia grega. É chamada de Septuaginta, porque foram cerca de 72 homens, 6 homens de cada tribo de Israel, em um período de aproximadamente 72 dias, por isso ficou conhecida como Septuaginta, 70 homens, 70 dias, ou 72 homens, 72 dias. Também nós podemos aqui comentar com os amados irmãos a que maneira e como se deu a primeira tradução, né, da Bíblia em português. Sabemos que esta primeira tradução da Bíblia em português foi feita por um evangélico, pastor João Ferreira de Almeida, né, temos as traduções tão conhecidas. Hoje no Brasil existem em torno de 9 versões da tradução original de João Ferreira de Almeida, que poucas pessoas sabem ou conhecem a sua história, porque na verdade pouco se fala acerca dele. Sabemos que ele nasceu por volta de 1628 e morreu por volta de 1691. E ele começou a traduzir a Bíblia quando ele tinha aproximadamente 16 anos de idade. Ele se converteu ao Evangelho, a Cristo, e a partir daí começou a traduzir a Bíblia para a língua portuguesa. E disto nós temos informações em registros, né, de históricos antigos. E aí há uma dúvida, uma pergunta que se faz: como o texto de Almeida chegou pela primeira vez aqui no Brasil? Eu tenho aqui um registro que diz o seguinte: ao que tudo indica, o texto da Bíblia de Almeida chegou ao Brasil pela primeira vez em 1712, ainda que de forma acidental. Uma remessa de 150 exemplares do Evangelho de Mateus, edições com mais de 1000 exemplares eram raras naquele tempo, por isso uma tiragem pequena, 150 exemplares apenas. E estas edições, estas cópias foram impressas em Amsterdã e destinadas ao povo de fala portuguesa nas Índias Ocidentais. Acabou portando no Brasil. Acontece que o navio foi interceptado pelos franceses e conduzido a um porto brasileiro no Rio de Janeiro ou Salvador. Não se sabe quem ficou com as cópias do Evangelho de Mateus. Posteriormente, a Bíblia Almeida passou a ser distribuída aqui no Brasil pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Eu tenho aqui em mãos uma Bíblia conhecida como Tradução Brasileira. Foi a primeira Bíblia traduzida em solo brasileiro, esta versão aqui. Ela foi oferecida ao público pela primeira vez em 1917 e ela foi assim produzida até 1950. Passou muito tempo sem a circulação desta Bíblia, sem a produção desta Bíblia aqui em nosso país, até que há poucos anos atrás a Sociedade Bíblica voltou a fazer as cópias, né, desta Bíblia, e a produzir novamente a Bíblia conhecida como Tradução Brasileira. Hoje nós temos a Bíblia em diversos idiomas e diversos dialetos. Sabe-se que no mundo existem mais de 7.000 línguas e dialetos. E até hoje a Bíblia está traduzida aproximadamente entre 2.000 línguas e dialetos. Um pouco mais de 2.000 línguas e dialetos. Outras traduções famosas da Bíblia Sagrada, nós já falamos aqui da Septuaginta, que foi a primeira tradução da Bíblia Sagrada, dos originais hebraico para o grego, e assim isto foi uma bênção, porque o mundo grego, todos aqueles que falavam este idioma foram alcançados pela palavra de Deus através desta
tradução. Uma outra tradução muito conhecida, que foi muito divulgada, é chamada a Vulgata. É uma tradução da Bíblia toda feita por Jerônimo, concluída em 405 depois de Cristo, e o local em que ela foi traduzida foi em Belém, na Palestina. Jerônimo foi um notável erudito da igreja que estava em Roma, a qual nesse tempo ainda mantinha a pureza espiritual. Nesse período, a igreja romana ainda existia, ainda tinha a pureza original. A tradução foi feita do hebraico para o latim. Portanto, a Bíblia chamada a Vulgata, ou a tradução chamada Vulgata, ela foi feita do hebraico para o latim, que era a língua oficial falada em Roma, e depois foi assim instituída para que todos os países do mundo onde havia, né, a Igreja Católica, se usava esta Bíblia, a Bíblia Vulgata, que foi instituído isso no ano de 1546, no conhecido Concílio de Trento, né, e até pouco tempo no Brasil ainda se lia a Bíblia em latim. Eu lembro de uma história que a minha mãe contava, que ela ainda chegou a participar de missas em que a Bíblia ela era lida em latim de costa para a igreja. Imagina que coisa, né? Porém, hoje nós temos a Bíblia disponível no nosso idioma, em português, e isto é uma maravilha para nós. Uma outra tradução famosa da Bíblia é a versão autorizada, ou a versão do rei Tiago, que hoje nós já temos aqui no Brasil, não é ela traduzida para o português, que é conhecida como a Bíblia King James, ou a versão do rei Tiago, que foi traduzida lá na Inglaterra por volta de 1611 d.C. Essa versão é até hoje a predileta do povo da fala inglesa e é tida como seu sustentáculo e o maior legado das igrejas inglesas. É esta famosa tradução conhecida como King James, que tem sido largamente copiadas, produzidas e distribuídas em todo o mundo desde 1611. Portanto, queridos irmãos, aqui nós vimos neste vídeo algumas versões, traduções da Bíblia Sagrada e principalmente as línguas originais em que a Bíblia foi escrita. Concluindo, quero dizer que o Antigo Testamento foi escrito, portanto, no hebraico, como nós já falamos, com poucas variações do aramaico. E o Novo Testamento foi todo escrito no grego, a língua grega, que era a língua que era falada na época da igreja primitiva, na época dos apóstolos, na época que Jesus veio. Então foi a língua em que foi escrita o Novo Testamento. Recapitulando, as línguas originais em que a Bíblia Sagrada foram escritas, em seus manuscritos, por seus escritores, quando inspirados por Deus, foi o Antigo Testamento no hebraico e aramaico e o Novo Testamento na língua grega. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos e amigos. Continue assistindo os nossos vídeos, a sequência desse estudo Bibliologia. Se inscreva em nosso canal, deixe aí o seu comentário, deixe aí o seu like, o seu joinha. E assim os irmãos estarão nos motivando a continuarmos aqui, levando a palavra de Deus, informações da palavra de Deus, de forma simples, de forma básica, para que todos aqueles que estão iniciando no estudo de teologia possam entender um pouco da palavra de Deus e assim desejar ler, conhecer e se aprofundar mais nas Sagradas Escrituras. Um abraço e a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus.